Há decisões que não reconhecem a desistência voluntária, mas sim a tentativa, nos casos em que o agente deixou de continuar executando o crime por medo da aproximação de policiais. Eu já vi alguns julgados aqui no sentido de que se o agente poderia continuar na execução, mas deixou de continuar executando o crime porque viu os policiais passando ou se aproximando, isso não é uma desistência voluntária, não foi um ato de desistir voluntariamente da execução do crime. Seria equivalente a um impedimento para continuar executando. Se viu a aproximação dos policiais e parou de executar o crime, não foi ato voluntário, mas sim um ato forçado. Eu discordo disso. Se o agente, na prática, poderia continuar executando, apesar da aproximação dos policiais, apesar dos policiais que estavam passando pelo local, isso daí não pode ser equivalente a uma tentativa, a um impedimento para continuar na execução do crime. Ele poderia materialmente, faticamente, continuar executando o crime, ainda que com o risco de ser preso. Isso daí não equivale a uma tentativa, na minha opinião. Seria uma desistência voluntária se parar de executar o crime sem que tenha sido impedido nessa execução. Mas, como eu disse, a jurisprudência é em outro sentido. A jurisprudência entende que se o agente para na execução do crime diante da aproximação de policiais, diante da preocupação de ser descoberto, isso seria uma tentativa e não desistência voluntária. Tem um caso muito curioso aqui no Rio Grande do Sul, que foi julgado até na década passada, em 2007, mas eu gosto de citar sempre, porque é um caso um pouco engraçado, até um pouco curioso, e eu sempre cito nas minhas palestras, nas minhas aulas. O caso foi o seguinte: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a desistência voluntária numa situação em que o agente, após anunciar o assalto, interrompeu a execução do crime ao observar que havia um conhecido entre os clientes da churrascaria que ele estava praticando esse roubo. A ementa desse julgado ficou assim: roubo tentado em estabelecimento comercial, churrascaria. Agentes que, após o anúncio do assalto, identificando o conhecido entre os clientes e percebendo a fuga do outro, deixam de prosseguir na ação delitiva, sequer dando início à subtração, quando poderiam fazê-lo. Desistência voluntária caracterizada, absolvição mantida pelos próprios fundamentos da sentença. Esse caso é muito curioso, foi julgado pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 2007, e vejam como é curioso. O agente chegou numa churrascaria, o indivíduo chegou na churrascaria, anunciou o roubo, de repente viu que havia um conhecido no local, viu que um outro comparsa estava fugindo e ele parou a execução do crime. Óbvio que ele não foi impedido, ele apenas deixou de executar no crime porque viu que tinha um conhecido, não queria ser reconhecido por esse indivíduo, viu que o seu comparsa já havia fugido, preocupado por algum motivo, enfim. Isso não equivale a ser impedido na execução do crime, por isso que não é tentativa de roubo. Nesse caso, foi reconhecida a desistência voluntária e responderia somente pelos atos já praticados. O roubo, nessa situação, não teve uma ameaça propriamente. Vou te matar, vou te agredir, não teve violência. Então não havia atos já praticados, apenas o anúncio do roubo, que para o tribunal, para a 6ª Câmara Criminal do TJ do Rio Grande do Sul, não foi um ato de ameaça. Portanto, não havia ato para responder. Não havia um ato subsidiário, de certa forma. Daí, como houve a desistência voluntária numa inicial tentativa de roubo, ocorreu, portanto, a absolvição, porque não havia ato para responder, ato já praticado, ato criminoso já praticado. A tentativa é varrida nessa situação da desistência voluntária, até porque a desistência voluntária é uma tentativa abandonada e não havia outro ato para responder. Por isso que foi absolvido.